Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais um evento aqui. Esse evento tão bacana, tão importante, da editora Mizuno. Lembrando que hoje nós vamos divulgar os livros, os melhores livros de direito imobiliário. Direito imobiliário é um ramo maravilhoso, exige muito estudo, exige muita especialização para que você possa aprender direito imobiliário, atuar na prática, agradar, ajudar os seus clientes. Precisa de muito empenho, mas é um ramo maravilhoso. É um ramo maravilhoso porque você consegue ajudar muitas pessoas, um ramo muito interessante, um ramo rentável, um ramo que realmente é um advogado, uma advogada diferenciado que atua nesse ramo, porque é um ramo que exige muito estudo em diversas matérias. Direito penal, sim, direito penal imobiliário, direito internacional imobiliário, direito administrativo, direito constitucional, direito do consumidor, imóveis na planta. Então nós temos aí muitas transações com incorporadoras, construtoras, e isso interessa ao direito imobiliário. Os contratos, regularização de imóveis de diversas formas, diversos gêneros. Então nós temos muitas ações, muitos procedimentos para que possamos utilizar, e sem falar das formas administrativas de regularizar imóveis. Temos a locação, a gestão de locação e administração de imóveis. Então é um ramo maravilhoso, nos interessa muito as operações imobiliárias, e eu quero divulgar com você, quero divulgar os livros. Antes de iniciar essa conversa sobre o uso capião, eu quero mostrar para você, aqui ó, os livros que nós temos com a editora Mizuno, né? Livros importantes, livros interessantes aqui. Deixa eu achar aqui. Tá aparecendo para você, não tá? Tá aparecendo? Então tá bom. Olha só, o primeiro livro que eu quero divulgar com você é o livro, essa capa azul, Uso Capião Extrajudicial e Advocacia Extrajudicial. Esse livro é muito bacana, bem interessante para você que quer conhecer sobre o uso capião extrajudicial e advocacia extrajudicial. Esse livro é de minha autoria, está à sua disposição, tá bom? No site da editora Mizuno, nas melhores livrarias do Brasil também. Você consegue também ter acesso ao livro Uso Capião, onde eu falo de diversos instrumentos de uso capião, modalidades. Temos mais de 36 espécies de uso capião, temos 3 procedimentos. Então esse livro é um livro bem bacana, nós conseguimos aprofundar o assunto uso capião, seja judicial ou extrajudicial. Temos também aqui o dano moral, um livro bem interessante, muito vinculado, fala de várias questões imobiliárias. Tem um outro livro da editora Mizuno, muito bacana também, que é Inventário, Partilha de Bens, Hold, Planejamento Sucessório e Testamentos de AZ. Ainda Direito de Família de AZ, com uma vertiz também imobiliária. Tem um livro também que é um sucesso, Direito Imobiliário de AZ, muito completo. Advogado Imobiliário de Sucesso, muito completo também, um livro bem legal. Tem um livro Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial completo. Esse livro aqui é para quem precisa de modelo de peça, explicações para que consiga advogar, é a prática de advocacia civil. Eu tenho um dicionário jurídico de Direito Civil e Direito Imobiliário da editora Mizuno, muito legal. Tem um livro Contratos Imobiliários e também a COVID, explicações importantes da prática, e o Vademécum Imobiliário Registrado, tá bom? Todos esses livros à sua disposição para ajudar você. Combinado? Então vamos estudar, porque estudar é muito importante e faz toda a diferença. Quero explicar para você que nós temos então pelo menos 3 procedimentos de uso capião. 3 procedimentos. E eu vou começar do começo. Nós temos 2 formas de regularizar imóveis no Brasil. 2 formas. A primeira forma de regularizar imóveis é através da forma originária. E aí eu posso trazer vários exemplos, mas eu trago um dos exemplos mais completos, o uso capião. E temos também a forma derivada. A forma derivada se dá através do mundo dos contratos imobiliários. Contratos imobiliários, eu estou falando de vários contratos. Muitos contratos imobiliários são previstos no Código Civil, no estudo Contratos em Espécies. Mas muitos contratos imobiliários possuem conceitos e princípios próprios. Eu já falei certa vez aqui que o mundo dos contratos imobiliários, nós utilizamos os contratos em espécies do direito civil, porque direito imobiliário é um segmento do direito civil. Claro que é, não tem como falar, eu defino isso na minha doutrina. Mas nós temos um ramo que, apesar de ser um segmento do direito civil, ele tem princípios próprios, conceitos próprios, e muitas vezes conceitos parecidos com o direito registral, com o direito notarial. Então é importante sempre ter essa visão que o direito imobiliário nasce na fonte do direito civil, mas tem um caminhar próprio, combina mais com o direito registral notarial do que propriamente com o direito civil. O primeiro contrato que eu quero falar para você é o contrato preliminar, é um contrato de fechamento de negócio. É um contrato muito utilizado, um contrato muito importante, que praticamente substituiu a proposta e aceite. O objetivo do contrato preliminar, de fato, é fazer com que o negócio seja concretizado, fechado. Nós temos esse contrato como um contrato simples, normalmente um instrumento particular, só para fechar negócio.
O segundo contrato que nós temos, e um contrato muito importante, e aí sim, artigo 108 do Código Civil, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Nós temos a compra e venda. A compra e venda é o pagamento à vista. Podemos dizer que o pagamento à vista ocorre até 30 dias, é pagamento à vista. Esse contrato deve ser feito obrigatoriamente, conforme o artigo 108 do Código Civil, por escritura pública, para que eu consiga registrar. Cuidado, hein? Diferenças importantes aqui. Registro é a transferência do imóvel. A averbação, anotações na matrícula. Quando eu falo de registro é uma coisa, a averbação é outra. Quando eu falo de cartório de imóveis, o cartório de imóveis tem uma atribuição. Registrar, averbar, gerar publicidade das transações imobiliárias daqueles imóveis locais. Quando nós falamos de cartório, tabelião de notas, ele tem outra atribuição. Lavrar a escritura pública, publicação, procuração. Também vai gerar publicidade aos atos, mas tem uma outra função. Na transação imobiliária de um imóvel regularizado, eu preciso dos dois cartórios. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, eu preciso mesmo fazer a escritura pública. Recolher antes disso o tributo de transmissão do imóvel e posteriormente com a escritura pública e comprovante de recolhimento de tributo eu consigo registrar no cartório de imóveis se tudo for da forma correta, né? Não vai vir nota devolutiva, eu vou conseguir registrar, vou conseguir passar o imóvel para o meu nome. Essa é a transação imobiliária totalmente irregular. É uma transação que eu não estou falando de comprar um imóvel irregular. Estou comprando um imóvel de quem é dono, proprietário, ele está vendendo para mim, eu estou transferindo para a minha pessoa. Essa é a transação comum. Aqui deveria ser, em regra, a transação efetiva no direito imobiliário. Mas nós sabemos que não. Muitas transações imobiliárias acontecem com os imóveis regulares, isso é muito comum no Brasil, é cultural, inclusive. Vamos lá. Quero falar com você do segundo contrato, já falei que é compra e venda. Então vamos falar do terceiro. O terceiro contrato é o compromisso compra e venda. Toda vez que eu compro um imóvel, esse imóvel tem uma obrigação de fazer, talvez o vendedor de terminar alguma coisa, o comprador em pagar, é o compromisso compra e venda que pode ser averbado na matrícula do imóvel. Próximo contrato é o promessa. Muita gente acha que compromisso e promessa é a mesma coisa, mas não é. No direito imobiliário podemos dizer sim que são contratos diferentes. Promessa, estou comprando algo que ainda não existe, ainda vai ser feito. Então, esse contrato chama de promessa. Outro contrato importante, eu diria que um dos contratos mais importantes é a cessão de direitos possessórios e afins. O objetivo do contrato de cessão de direitos possessórios e afins é a compra e venda de imóvel irregular. Compra e venda de imóvel irregular, estou falando sim de contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Esse é o contrato correto que eu vou usar quando eu vou comprar ou vou vender um imóvel irregular. Próximo contrato que nos interessa muito é a cessão de direitos hereditários. Esse contrato, eu estou comprando os direitos de herança de um herdeiro, né? Esse contrato ele é previsto no ordenamento jurídico. Nós temos a previsão legal no Código Civil de 1916 e também no Código atual. Esse contrato, a referência à cessão de direitos hereditários, ela encontra guarida no artigo 1078 do artigo 1078 do Código, né, de 1916. Quando nós falamos do Código atual, eu estou falando do 1582. 1582 também trata do assunto. Na verdade, o Código atual nós temos o 1793, é o artigo que trata desse assunto. O Código Civil atual prevê no artigo 1793 o direito à sucessão aberta. E aí nós temos esse contrato que deve ser feito por escritura pública, ter a anuência de todos os herdeiros, para que eu consiga fazer o inventário no lugar do devido herdeiro, né, aquele que não tem condições, não queira fazer inventário. O Código Civil atual, ele prevê, gente, em seu artigo 1793, que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão que dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Por isso eu posso vender através de cessão de direitos possessórios? Não, a cessão de direitos possessórios é outra coisa, é um direito sui generis, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Estou falando dos direitos de sucessão mesmo, dos direitos sucessórios. Aí eu vou vender esse direito através de escritura pública com a anuência dos demais herdeiros. O novo preceito, que passa a integrar o ordenamento jurídico, passou a integrar o ordenamento jurídico pátrio, nos informa dois requisitos básicos para a cessão. Tá? Então, o primeiro anote aí, da cessão de direitos hereditários. O primeiro, somente pode ser vendida a cessão de direitos hereditários após a abertura da sucessão, ou seja, após a morte do autor da herança, ok? Pode-se falar em cessão dos respectivos direitos, posto que tanto no ordenamento antigo, 1089, que eu falei, quanto no ordenamento atual, o 426, a herança da pessoa viva não podia e continua não podendo ser vendida, né, ser objeto de contrato.
Então, com a abertura da sucessão, a herança transmite sim, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, permanecendo até o partilhamento final. O estado de indivisão, ou seja, na expressão do Código Civil, como um todo, unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, pode ser objeto de venda. Então, a primeira regra tem que ocorrer a morte. Eu não posso vender direitos hereditários de quem não morreu ainda, tá? É uma regra importante aqui. 2, vamos lá, vamos tratar de um assunto importante. Também o segundo requisito da cessão de direitos hereditários. A cessão deverá ser revestida de forma pública, ou seja, deve ser feita pelo tabelião de notas, não pode fazer instrumento particular. Deverá ser feita em cartório de notas, tabelião de notas, por escritura pública, ok? Para pontuar as questões sobre os efeitos que devem produzir a cessão de direitos hereditários, a cessão de direitos hereditários deve ser anotada, uma em relação a título universal, quanto um ou mais de um coproprietário, não, vamos falar de co-herdeiro, tá? Fica mais fácil, que cede no todo ou em parte seu quinhão hereditário, cuja cessão deve indicar, sim, sobre a totalidade da herança, e a outra a título singular, ou seja, sobre o bem certo e determinado da herança, quando ocorre a subrogação, chamada a subrogação do cessionário, relaciona-se, sim, tão somente ao particularmente negociado. Tá? Então, importante bater um papo sobre isso. Vamos lá. Esses são os principais contratos do mundo imobiliário. Lembrando que nós temos diversos outros contratos em espécie que nos interessam. O contrato de locação, lei esparsa, lei 8.245 de 91. Temos o contrato também que nos interessa muito de comodato, alienação fiduciária. Então nós temos vários contratos, doação, fiança, vários contratos, arrendamento rural, que são dos negócios do mercado, do direito imobiliário, das transações imobiliárias. Então, agora sim, você já conhece, já sabe, né? Deixa eu trazer alguns mitos e algumas verdades sobre a cessão de direitos hereditários, também é importante falar sobre isso, tá? Uma dúvida que me falaram, professor Júlio, a cessão de direitos hereditários pode ser feita por instrumento particular ou necessariamente tem que ser por escritura pública? Então, a resposta é, tem que ser feita por escritura pública, instrumento público. Está lá no artigo 1793 do Código Civil. Então, não dá para fazer, porque se você fizer por instrumento particular, não vale nada. A lei condena com nulidade tal instrumento, porque infringe as regras, né? Tem que ter anuência dos demais herdeiros também. Mais uma pergunta que foi feita também, a cessão de direitos hereditários é proibida, professor Júlio? Claro que não. Ela é prevista no ordenamento jurídico 1793. Então, não é proibida nem a cessão de direitos hereditários, muito menos a cessão de direitos possessórios. Isso não existe, hein? Então, boato bobo. Outra dúvida também que eu achei interessante para trazer para você é se a cessão de direitos pode ser feita sem autorização judicial. E é verdade, claro que pode. Ela não precisa de uma autorização judicial, uma alvará judicial. Então, ela não precisa, ela pode ser feita por instrumento público, deve ser feita por instrumento público, mas não precisa de autorização judicial. Mais uma pergunta, qualquer cartório de notas pode fazer a escritura de cessão de direitos hereditários? Verdade. A lei não exige que o contrato seja feito em determinado cartório. Nós não temos a competência no tabelião de notas, algo que acontece no registrador, tá? Então pode ser feito assim. Importante bater um papo sobre isso. A cessão de direitos hereditários pode ser feita de forma gratuita ou onerosa? Pode ser feita de forma gratuita ou onerosa. Uma questão importante, muita gente esquece que ela pode ser feita de forma gratuita também. Mais uma pergunta que eu recebi, se a cessão de direitos hereditários garante o recebimento da herança. É um mito, né? Tem que ter muito cuidado, porque a cessão de direitos hereditários ela exemplifica, assim, um nítido negócio jurídico aleatório. Não se garante o recebimento da herança. É evidente que o cessionário, o comprador, donatário, deverá adotar as cautelas para não realizar um mau negócio. Então ficar atento em relação a isso. Mas até aqui não há nada diferente dos altos riscos que envolvem qualquer transação imobiliária. Ok? A lei exige pagamento de imposto de cessão de direitos hereditários? Sim, verdade. O ITCMD, né, isso vai ocorrer, a cobrança. A verdade é uma só, para ficar fácil de entender. Efetivamente, por se tratar de uma operação, transação patrimonial, ainda que meramente herança, direitos hereditários, haverá incidência tributária, sim, podendo ser o ITBI, se onerosa, ou ITCMD, se graciosa. Tá? Observe-se ainda que para ceder ao cedente, precisa antes receber a herança, e assim haverá o ITCMD, recebimento da herança, ok? Para o recebimento da herança. Com a cessão de direitos hereditários feita, já está resolvida a transferência do imóvel? Eu pergunto a você. A resposta é não. De forma nenhuma, né? A cessão de direitos hereditários, ela não resolve a questão registral. Quem compra direitos hereditários tem que fazer um inventário, judicial ou extrajudicial. Então, não custa repetir que é negócio aleatório. Então, tem que tomar muito cuidado. É necessário apresentar advogado para a realização da cessão de direitos hereditários? É mito. Não precisa. Não existe a necessidade
Para fazer o inventário, sim, mas para fazer a cessão de direitos hereditários, não. Ok? Mais uma pergunta que foi muito bem colocada: se é possível o inventário extrajudicial fundado na cessão de direitos hereditários? É possível, claro que é possível. Né? A cessão de direitos hereditários serve para você, o cessionário, o comprador, exercer o seu direito de fazer um inventário, seja judicial ou extrajudicial. Mais uma pergunta que eu gostei também: se é possível realizar a promessa de cessão de direitos hereditários. A promessa de cessão de direitos hereditários é um tipo de contrato preliminar. Então não necessariamente eu vou fazer uma cessão de direitos hereditários, ou melhor, uma promessa de cessão de direitos hereditários. Eu posso fazer um contrato preliminar e depois, posteriormente, uma cessão de direitos hereditários através de instrumento público. O contrato preliminar seria só para fechar. Mais uma pergunta que eu gostei bastante: se a cessão de direitos hereditários pode ser parcial ou total. Muita gente esquece disso. Pode sim. O acervo hereditário, gente, pode ser cedido de forma total ou parcial. E é importante, já que, havendo cessão total, o comparecimento dos herdeiros no inventário será desnecessário. Já na hipótese de cessão parcial, os herdeiros, dos direitos hereditários, o comparecimento é necessário. Tá? Isso aí, inclusive, tem uma decisão da Avarícios Públicos de São Paulo, que já tratou do assunto, que foi no processo 005720187-2013-8260100, tá bom? Mais uma pergunta também: se a cessão de direitos hereditários permite a uso capião. Verdade, você pode utilizar como justo título de boa-fé. O mais comum, o mais correto, a orientação que eu te dou, estratégica, é usar a cessão de direitos possessórios quando você está pensando em fazer uso capião, e não a cessão de direitos hereditários. Mas se a cessão de direitos hereditários cumprir todos os requisitos, nada impede que ela seja utilizada como justo título de boa-fé para uso capião judicial ou extrajudicial, conforme artigo 13 do provimento 65 de 2017, em sede de uso capião extrajudicial, admite um pedido fundado em escritura de cessão de direitos hereditários, ok? Inclusive a educação compulsória também tem uma discussão sobre isso. A cessão de direitos hereditários, professor Júlio, presta somente para bens imóveis deixados pelo falecido? É mito, né? Ela serve para bens móveis e imóveis, né? Lembrando que escritura pública, porém, não se fia a dizer que o imóvel é seu, é meu, que foi transferido. Não, ok? Então, mais uma pergunta boa. A cessão de direitos hereditários e direitos de meação são coisas distintas, porém entrelaçadas, professor Júlio? Muitos casos de inventário. Verdade, verdade. Outro cuidado que deve ter, que devemos observar, sem dúvida nenhuma, na análise do caso concreto, diz respeito à existência dos direitos de meação. Além dos direitos hereditários, como já falado, em divergência de passagem, enquanto o direito hereditário é oriundo do direito de sucessões. O direito de meação tem raízes lá no direito de família. Ok? Já a sucessão do direito das sucessões. Estou falando de herança. Então, legal. Mais uma pergunta que eu gostei também: a qualquer momento posso fazer a cessão de direitos hereditários? É mito. Você só pode fazer antes do inventário concluído e registrado. Antes de fazer o inventário em andamento foi judicial. Porque após a conclusão, o herdeiro deixa de ser herdeiro e passa a ser coproprietário. Tá? Então fique atento em relação a isso. Vamos lá, falamos aqui da forma derivada de adquirir propriedade, mas eu quero conversar com você da forma originária. Nós temos 3 procedimentos para fazer uso capião, o uso do instituto uso capião: o procedimento judicial, a ação judicial, o procedimento extrajudicial e o procedimento chamado procedimento administrativo, que equipara-se sim a REURB, a regularização fundiária. É importante bater um papo sobre isso. Quando nós falamos de uso capião, o que eu quero trazer para você? Atualmente é possível fazer uso capião de herdeiro. Nós temos um julgado. Esse julgado resolveu essa situação. Então não há mais que se falar na impossibilidade de fazer uso capião de herança. O herdeiro pode fazer uso capião, desde que tenha a posse exclusiva. O professor que atua no Brasil todo como advogado, eu tenho ações no Brasil todo e todas elas nós conseguimos ter sucesso. É muito difícil você perder a ação de uso capião e o judiciário alegar: não pode porque é herdeiro. Está pacificado. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu essa questão. Basta ter todos os requisitos: posse, mas pacífico e dono, e também que o herdeiro que tenha uso exclusivo da posse, a posse exclusiva, seja também o gestor, né? A gestão exclusiva, ele que pague as contas, ele ou ela ou eles. Né? O RESP, que é o recurso especial que foi julgado, anote aí, que traz um fundamento legal, jurisprudencial e até mesmo uma tutela de evidência, na minha opinião, é o 16.31.859. Tá? Esse é o RESP que vai tratar do direito de herança, que vai, na verdade, regulamentar essa questão. Então, muito importante bater um papo sobre isso, porque é fundamental, né, saber essas novidades aqui para que você se mantenha atualizado. Lembrando também que hoje é possível fazer uso capião de imóvel superior ao módulo rural e é possível fazer uso capião também, isso eu quero deixar claro também,
de imóvel superior ou inferior às regras do plano diretor, tá? Então é importante bater um papo sobre isso. Vamos lá, quero trazer para você então 3 procedimentos de uso capião, lembrando que o uso capião tem a ver com o princípio da função social da propriedade, previsto na Constituição Federal, por isso dá até para pré-questionar dentro da exordial. Mas quando nós vamos atuar no uso capião, nós vamos pensar em pelo menos 36 espécies e modalidades. Eu trago a primeira, chamada uso capião ordinária, ela aparece no artigo 1242 do Código Civil. Essa espécie uso capião ela é interessante porque eu preciso ter um lapso temporal de 10 anos. Eu quero lembrar a todos que o uso capião precisa ter posse, né? Qualquer uso capião eu preciso ter 3 requisitos: posse, segundo requisito, mansa e pacífica, e terceiro requisito, animus dominis. Animus dominis ou animus domini, tanto faz, tá? Os 2 jeitos estão corretos. Quando eu falo de animus domini, eu estou falando sim da alma de dono, a intenção de ser dono. Se eu sou inquilino, eu não tenho a intenção de ser dono. Se eu sou inquilino, eu não tenho. Se eu sou alguém que estou morando no imóvel, mas me emprestaram, eu também não tenho a intenção de ser dono. Então cuidado, tá? Eu trago para você aqui uma situação importante e real para que possamos pensar em uso capião. Eu preciso ter 3 requisitos: a posse, mansa e pacífica e animus domini. Se eu não ter esses 3 requisitos, não há que se falar em uso capião, tá? Então deixar bem claro aqui, porque eu não tenho os pressupostos, não há que se falar em uso capião judicial ou extrajudicial. Então muita atenção em relação a isso. Vamos lá. Decisões importantes a respeito do uso capião, hein? Então cabe o uso capião de herdeiro, atualmente. Cabe o uso capião de imóvel inferior ou superior ao modo rural. Cabe o uso capião de vaga de apartamento. Cabe o uso capião de apartamento. Então, grandes novidades. E cabe o uso capião de imóvel público, cujo patrimônio foi desafetado. Cabe o uso capião de CDHU, imóveis populares. Olha quantas novidades. E muitas vezes o advogado, a advogada, por falta de orientação, falta de conhecimento, falta de especialização, acaba orientando o seu cliente errado, tá bom? Eu quero convidar a todos que estão assistindo, se inscrevam no meu canal. Meu canal é Professor Júlio César Sanches. Se inscreva no meu canal para acompanhar os cursos, as aulas gratuitas, os cursos, as palestras. Tenha acesso aos meus livros, o livro de Direito Imobiliário de A a Z, Advogado Imobiliário de Sucesso, Vademec Imobiliário e Registral. O meu livro de Direito Civil é muito bacana, que é o Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, um livro que traz muito conhecimento em Direito Civil para você. Tem o meu livro que é um sucesso de vendas, o Inventário, Partilha de Bens, Holding, Planejamento Sucessório de A a Z. Então, esses livros estão à sua disposição. Dano Moral, em breve Contratos, Vademec Imobiliário Registral. Esses livros, meu dicionário jurídico, estão de fato foram feitos com muito carinho e muito amor para você, tá? Estão à sua disposição. Quero trazer para você também um convite especial para você entrar no site www.portaleso.com.br. ESO é a Escola Superior Universitária, a faculdade que traz vários cursos jurídicos, pós-graduação, curso preparatório para a OAB. Quem quiser fazer uma pós comigo, alguns cursos, o curso é maravilhoso, tá à disposição também. www.portaleso, ESU, Escola Superior Universitária, então portal Escola Superior Universitária, abreviado ESU.com.br. Tem vários cursos gratuitos à sua disposição, cursos com valor a custo baixo para você estudar. E quem quer fazer minha pós-graduação, faça minha pós-graduação em Direito Imobiliário. Sou coordenador da pós-Direito Imobiliário e coordenador da pós-Direito Civil também, tá bom? Então estou à disposição as aulas online. Lembrando que o ano que vem nós vamos iniciar também os cursos presenciais de pós-graduação, tá bom? Quem tiver interesse está convidado também, tá bom? Vamos lá. Pensou em uso capião, então nós vamos pensar em três procedimentos, ok? Judicial, extrajudicial, administrativo. Uso capião judicial é uma ação, petição inicial. Petição inicial, ação declaratória, hein? Você quer ver o advogado fazer errado, o advogado é colocar réu no uso capião. Em face, contra. Não, o uso capião não é contra ninguém. Não é contra ninguém, teria lógica, né? É uma ação declaratória. Você tem que pensar assim, quando você faz a ação de uso capião judicial, você está batendo na porta do Poder Judiciário. E está falando assim, Poder Judiciário, eu tenho a posse, mansa pacífica, animus domini, eu quero transformar essa posse em propriedade, ok? O Judiciário vai fiscalizar isso. É claro que o uso capião judicial sempre vai ocorrer a citação do último proprietário, se falecido, dos seus herdeiros. Mas isso não quer dizer, gente, que você está citando porque é réu. Não é réu de mentirinha, tá? Uso capião não tem réu. Advogado, advogada. Modelo do Google que você vê réu, você vai desculpar, não sabe o que está fazendo, falta um pouquinho de conhecimento em processo civil, inclusive.
Ah, mas está lá a fundamentação. Não, não tem fundamentação. Isso é que nem alguém que quer interpretar a Bíblia de outro jeito. Você quer enxergar algo que não existe. Não tem questão de interpretação. O uso capião não tem réu, é ação declaratória. Eu lembro da ação declaratória também de indicação isso público, que é uma ação para mudar de nome. Essa ação tem réu? Não tem réu. Só, se tivesse réu, você ia processar o pai e a mãe, né? Então tem lógica, então cuidado com isso, tá? Quando nós falamos aqui de uso capião, então, não tem réu, hein? Maior erro do advogado, advogada, modelos prontos, copia e cola do Google, é ter réu, hein? Eu vou pedir a citação do último proprietário, dos seus herdeiros, eu vou pedir também a citação dos confrontantes, confinantes, que são os vizinhos. Eu sou obrigado a fazer isso, né? Eu vou pedir a manifestação do MP, por mais que hoje nós temos um entendimento que não existe a necessidade, principalmente no extrajudicial, mas em regra eu vou pedir para evitar nulidade. Vou pedir também a manifestação da União, Estado e Município. É isso. Quando nós falamos de uso capião judicial, eu estou fazendo uma ação judicial. Quero lembrar você que não é pré-requisito passar no cartório, hein? Tem muito juíza, maldoso, querendo pegar o advogado inseguro, e querendo dizer para ele ou para ela, olha, você não pode fazer uso capião sem fazer o extrajudicial. Isso não existe, hein, gente? O uso capião, você não é obrigado a fazer o uso capião extrajudicial para tentar depois fazer o extrajudicial. Então, cuidado, tá? Não existe essa necessidade. Você pode fazer o uso capião judicial, sim, porque a situação não permite fazer o extrajudicial porque tem litígio, o cartório é conservador, o cartório responsável, competente para o imóvel, talvez o cliente não tenha documentos, talvez o cliente te procurou, mas já existe litígio, né, ação judicial em andamento. Então, cuidado, tá? Muita atenção em relação a isso, ok? Vamos lá. Quando nós falamos de uso capião, então, 3 procedimentos nós temos que ter no uso capião. 3 procedimentos. E podemos usufruir qualquer um deles. Judicial, ação judicial, extrajudicial, estamos falando sim do procedimento, muito importante, que é o procedimento onde existe a necessidade da escritura pública. Engraçado que a adjudicação compulsória não precisa, né, gente? A adjudicação compulsória não precisa. A extrajudicial que surgiu agora, né, que saiu do forno, não precisa de escritura pública, mas o uso capião precisa de escritura pública para fazer no cartório, extrajudicial. Quando nós falamos de uso capião extrajudicial, com a ajuda do cartório, tabelão de notas que vai lá para a escritura pública, e também, a partir do momento que nós falamos do cartório, que vai lá para a escritura pública, o registrador que vai registrar via prenotação, via pedido. Então, muita atenção em relação a isso, tá bom? Quando nós falamos de uso capião, eu quero trazer para você também outra possibilidade importante, e isso deve ser necessário você saber. Hoje virou uma modinha, né? A advocacia extrajudicial. Eu sou coordenador de uma pós em direito registral e notarial com ênfase em regularização de imóveis e advocacia extrajudicial. E sou advogado de muitos cartórios, atuo, né, dando parecer para muitos cartórios. E o que vendem para nós na internet, Instagram, esses cursos malucos, que você vai ganhar muito dinheiro, promete dígitos, promete ganhos, isso aí é um estelionato, né, gente? Primeiro, para ser especialista em uso capião, você tem que ser advogado, advogada. Porque o advogado, advogada que conhece o assunto, que gosta do assunto, ele vai analisar se é caso judicial, se é caso extrajudicial, ou se é caso de fazer esse uso capião via REURB, de forma administrativa. Então, quem trabalha com isso é advogado especializado em direito imobiliário, especializado em regularização de imóveis. Ele que vai fazer o uso, vai fazer você entender melhor, né, o procedimento, como aplicar, como fazer. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje em dia tem muito curso maluco, né, gente? Seja referência sem nunca ter atuado. Como que você vai ser um bom motorista sem nunca ter dirigido? É umas coisas malucas, né? Eu falo isso porque eu não sei o que está acontecendo, eu acho que o mundo está muito vendas. É claro que esse encontro, eu estou divulgando o livro, esse encontro da editora Mizuno, os meus livros, mas a intenção é te ensinar. Se você vai comprar o livro, se você quer ler, para mim, eu quero que você estude, quero transmitir conhecimento para você. E hoje o que está acontecendo é que tudo virou comércio, né? Precisa tomar cuidado. Vamos lá, gente, ó. Quando nós falamos de uso capião, então, todo uso capião, eu preciso pensar em 3 pressupostos: posse, mas pacífica e ânimos dono. Eu preciso pensar nisso, ok? Quando nós falamos de uso capião, eu quero trazer para você também a importância de entender quais são as posses que eu posso usufruir para o uso capião. A posse para o uso capião pode ser direta, pode ser indireta e pode ser alternada, hein? Direta, indireta ou alternada, ok? Alternada é tomar conta, isso mesmo, a posse alternada é tomar conta do imóvel. Essa posse também, que eu falo no meu livro Direito Imobiliário de AZ, também é um meio
que eu consigo usufruir do uso capião. Deixa eu dar uma atenção pro pessoal aqui. Vamos lá. A Débora, o professor tá nas redes sociais aqui no Instagram. A Débora Teles, boa tarde, professor. Boa tarde. Denilson, já passaram mais de 2 meses que estamos aguardando a convocação do cartório para assinar a escritura no extrajudicial. Tá vendo, Denilson? O advogado é culpado nisso. É culpado. O advogado é advogado. Por quê? Quando nós jogamos na mão do cartório, sem ter a certeza que é extrajudicial, ou deveríamos fazer extrajudicial, parece que a gente está se livrando do cliente, parece que a gente está se livrando da situação e quer que o cartório resolva. Tem que analisar se é caso de cartório. Eu diria que cada 100 casos de uso capião no Brasil, 97 são judiciais. Porque tem litígio, o cartório local não faz registro, porque faltam documentos. Então precisa analisar bem, senão trava. Senão trava. E aí talvez você perde 2 meses, 6 meses, 1 ano, nada acontece, depois vai ter que fazer judicial e ainda vai ter que pagar a certidão de novo. Precisa tomar cuidado, né, gente? Cuidado, hein? Será que é caso de extrajudicial mesmo, doutor Denilson? Verifique direitinho para não prejudicar o seu cliente, tá bom? Claudeir, professor, perdoa a minha ignorância, mas gostaria de saber se a ação reivindicatória após o lapso de prescrição aquisitiva descaracteriza a posse mansa pacífica. Em regra, não. As ações processuais e petitórias só podem tirar a posse mansa pacífica quando elas são feitas antes da ação de uso capião e tem que ter o trânsito julgado, né? Não tem mais grau de recurso, não há mais o que discutir. Alice, professor, venda de usufruto com ata lavrada é considerado justo título? É considerado justo título. Olha o querido Ivan aqui, hein? O advogado especialista aqui, Ivan, que é corretor, é advogado, fera, ser humano do bem. Sempre indico ele, hein? Olha aqui, ó. Cabe uso capião de imóvel urbana com tamanho inferior ao plano diretor? Cabe, Ivan. Cabe, já tem jurisprudência nesse sentido. Doutor Ivan. Doutor Ivan está recomendando o curso ESO, a pós-graduação. Que legal. Obrigado, doutor Ivan. Querido Ivan, um grande amigo. Rose, estou adorando a pós em direito imobiliário. Parabéns pela iniciativa, preços acessíveis. Ô Rose, a intenção era essa, né? Eu acho que esse país só vai mudar, melhorar, quando todo mundo tiver acesso ao conhecimento, seja quem for, o grau que for, né? É a única coisa que vai fazer a diferença nesse país. Deixa eu ver aqui, agora tem as perguntas aqui. Deixa eu ver. O Ivan está falando aqui também. O tamanho total do terreno está de acordo, porém o cliente tem a posse há 15 anos na metade do terreno. Pode fazer um uso capião só, faz uma topografia para integrar o imóvel. Pode sim, doutor Ivan, pode sim. Legal. Deixa eu ver, aqui nós estamos no evento da editora Mizuno, hein? Vamos ver as perguntas da editora Mizuno aqui? Vamos ver? O Cassião que está aqui comigo, hein, Cassião? Olha a Ana Figueroa. Quero convidar todos a se inscreverem no meu canal do YouTube, professor Júlio César Sanches. Quero convidar todos também a fazer a pós, se quiser, fazer os cursos gratuitos. Para mim, o importante é você estudar, você evoluir e que as coisas deem certo na tua vida. É isso que eu desejo a você. Ana pergunta aqui, boa tarde. Que prazer estar novamente estudando com o senhor. Oh, eu que sou grato, viu? Já estou montando minha biblioteca com seus livros. Ah, que legal, bacana. Você tem o direito imobiliário de AZ, não tem? Bacana, que legal. Muito bacana. Vamos lá, aqui, então vou voltar aqui para o assunto, tá, gente? Vamos lá. Então anota aí, ó, o uso capião ordinária, ele aparece no 1242 do Código Civil. Eu preciso de 10 anos de posse, hein? Pode cair para 5 anos quando ocorrer o quê? Quando ocorrer a venda desse imóvel de forma onerosa, eu provar isso através de um documento, e o cancelamento no registro de imóveis. É o chamado cancelamento posteriormente, respeitando as limitações da moradia ou investimento no referido bem, tá bom? Então, muita atenção em relação a isso, artigo 1242, hein, do Código. Anote aí também o uso capião ordinária pro labore, artigo 1242 do Código Civil, ok? O uso capião extraordinária vai aparecer no artigo 1238, não existe boa-fé nem justo título. O uso capião extraordinário habitacional, 1238 também, tá? O uso capião extraordinário pro labore, 1238. O uso capião constitucional também é chamado de uso capião especial, tanto faz. O Código Civil chama de especial, a Constituição Federal de constitucional. Nós temos aí o artigo 183 da Constituição Federal, okay? Que vai tratar desse uso capião. O uso capião rural, também muito importante, o uso capião que merece uma atenção especial, ele aparece no artigo 191 da Constituição Federal e também no 1239, hein? Pode ser chamado de prolabore também, tá? Tem o uso capião de interesse social,
esse uso capião também bem conhecido, o uso capião familiar, do 1240A do Código Civil, o uso capião extrajudicial, cuidado gente, não é uma modalidade, é um procedimento, hein? Nós temos 3 procedimentos, extrajudicial é um procedimento que aparece regulamentado no 1071 e no artigo 60 da Lei 11.979, a Lei 11.979 de 2009, que é a lei pertencente ao programa Minha Casa Minha Vida, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Legal. Professor, a Renata está perguntando, professor, quantas espécies de uso capião existem no Brasil? 36 espécies, hein? 36 espécies, mais de 36 espécies. A Renata está falando aqui, professor, fiz um curso onde paguei caro e acabei fazendo uma revisão da graduação. Fiquei tão chateada. Gente, tem 36 espécies, né? A graduação ensina 5, 6. E para você fazer um curso, pagar caro para aprender as 5, 6 espécies, tem que aprofundar essas espécies aí. Mas tem um curso meu gratuito, tá? No meu canal do YouTube, as 36 espécies de capião. Você vai achar lá, tá bom? Vai achar com facilidade. Professor Júlio, dá para fazer uso capião de imóvel público? Dá. Só analisar que tipo de imóvel público que é. Será que é um imóvel público sem destinação social? Então, tem que analisar. Tem o imóvel público, o imóvel pode ser desafetado, né? O que é imóvel público desafetado? Ele foi público, deixou de ser. CDHU, imóvel público abandonado, então, temos já julgados. Depende de cada caso, né? Legal, gente. Eu agradeço a todos. Estamos chegando ao final de mais uma aula, mais um encontro, patrocinado aqui pela editora Mizuno. Quero lembrar a todos, quem quiser ter acesso às doutrinas, entre lá no site da editora Mizuno, www.editoramizuno.com.br. Eu vou falar das obras novamente aqui, já está aparecendo. Tem mais uma pergunta boa aqui, ó. A Ana Figueroa. Professor, há a possibilidade de fazer uso capião de um apartamento bloqueado pelo Bacen Jundiá? Muita gente fala, professor Júlio, eu só posso fazer uso capião quando o imóvel está livre e desembaraçado. Não é verdade. O uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Então eu consigo fazer uso capião mesmo que o imóvel tenha diversos gravames na matrícula. É possível sim fazer. É possível fazer. Independente do tipo de gravame que tenha na matrícula, do tipo de bloqueio judicial. Então é possível sim, tá bom? Outro detalhe também, olha o Leandro aqui. Professor Júlio, muito obrigado, sou advogado há 10 anos, como o senhor tem me ajudado? Muito obrigado, não entendia nada de direito imobiliário, aprendi a amar, e amar o senhor também. Opa, muito obrigado. O Gabriel está falando, professor Júlio, só posso fazer uso capião até 250 metros quadrados. Não, Gabriel, não. Depende, né? Nós temos 36 espécies de uso capião, algumas espécies realmente têm um limite de metragem. No caso do uso capião constitucional ou especial urbana, até 250 metros quadrados, sim. No caso do uso capião especial ou constitucional rural, até 50 hectares. Mas isso nessas espécies. Nós temos várias espécies que não têm limite de metragem, tá? O Hernandes está falando aqui, professor Júlio, fiz um uso capião judicial e o juiz pediu para eu fazer no cartório. Não, o juiz não tem que pedir nada. Você é advogado, o que você faz? Você faz uma petição e fala, olha, não é obrigatório, conforme o provimento 65, fazer o uso capião no cartório ou pré-requisito. Quero dar continuidade aqui. Só escrever do seu jeitinho, mas não cai nessa não, tá? Isso aí acontece muito porque os juízes querem bater meta, né, gente? Então se pega um advogado, uma advogada que muitas vezes é inseguro, acaba se livrando do processo, né? Cuidado, tá? Então não entra nessa não. O Guilherme está perguntando aqui, professor Júlio, o que é posse alternada? No meu livro Direito Imobiliário de AZ eu falo, posse alternada, o que é a posse alternada? É tomar conta. Tomar conta. Eu posso ter a posse direta, indireta ou alternada. Quando eu falo de posse alternada, eu estou falando de tomar conta. Se eu provar isso no uso capião, é uma posse para efeitos de uso capião também, tá? Tomar conta, ok? O Elias está perguntando aqui, professor Júlio, quais são os documentos que provam a posse? Contas de consumo, como água, luz, IPTU, se for o caso, comprovantes, correspondências bancárias, fotos, imagens. Legal. O Edson pergunta aqui, professor Júlio, sou advogado há 15 anos, estou fazendo meu uso capião, como estou sofrendo?
como é difícil essa ação. Não é que é difícil não, assiste meus cursos gratuitos, vai dar certo sim, é uma ação diferente, né, das outras, tá? Mas o Eliel está falando aqui, professor Júlio, como é bacana estudar com o senhor, muito obrigado, eu agradeço, como é bacana ter você aqui na aula. O Elias está perguntando aqui, professor Júlio, quanto custa a pós? Eu sou coordenador de 27 pós-graduações, eu indico a do ESO por causa do preço. E as outras instituições não ficam chateadas comigo não, porque na verdade eu quero que você estude comigo, eu gosto do que eu faço, quero te ensinar e quero te ajudar, tá bom? Professor Júlio, qual livro o senhor recomenda? Eu recomendo todos, né? O Uso Capião é um segmento específico, mas um livro que você consegue, um livro meu que você consegue acessar fácil para responder rapidamente para o seu cliente é o Advogado Imobiliário de Sucesso. O Direito Imobiliário de AZ, ele é um livro, uma doutrina que nós aprofundamos mais, então é uma leitura mais pesada, não pesada de cansativa, mas é uma leitura que você necessita de mais tempo. Por isso eu gosto de trabalhar com os dois livros. Um é uma leitura fácil, rápida, a outra é uma leitura mais aprofundada. E eu digo também o inventário, partilha de bens, hold, para isso sucessório, porque é um outro viés do direito civil, né, que te ajuda na regularização dos imóveis, tá bom? A Lisângela Silva aqui pergunta, a sua pós-graduação trata-se de direito imobiliário? Isso, a pós-graduação, eu sou coordenador da pós-graduação em direito imobiliário, negócios e contratos, que trata de negócios e mercado imobiliário, e sou coordenador de uma outra pós, que é direito registral e notarial, com ênfase em regularização de imóveis e advocacia extrajudicial. Porque são assuntos que são interligados, mas merecem uma atenção especial para você ter qualidade no conteúdo. Então, o que eu tenho que fazer? Faz a pós de imobiliário, depois faz a pós, você consegue fazer em até 12 meses, né? Então você consegue fazer a pós de direito notarial, tá? Legal. Gente, chegamos ao final, eu agradeço a você que participou aqui, quero mandar um abraço a todos, a Débora, Denilson, Alice, Claudemir, Ivan, doutor Ivan, a doutora Rose, muito obrigado por acompanhar, todos aqui com muito carinho, tá bom? Essas aulas, esses eventos são para ajudar você a estudar, né, a ganhar conhecimento, tá bom? Muito obrigado, encerramos mais um evento aqui pela editora Mizuno, hein? Muito obrigado e até a próxima. Pronto. mais uma aí, né? Mais uma, graças a Deus. Obrigado, viu? Fica bem. Melhoras para a esposa, se precisar de alguma coisa, tá? Pode mandar lá. Tá bom? Tchau. Fica com Deus. Você vai entrar de férias? Ah, tá. Não, mas acho que a gente vai conversar ainda. Esse é o último evento? Esse é a última aula. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Eu vejo e falo, então, tá? Um abração. Tchau.